Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do NEFI. O encontro de hoje é um encontro muito especial para nós, porque nós vamos estar recebendo um convidado ilustre e que já é um amigo do NEFI. Eu estou falando dele, Rodolfo Amorim, ele que é mestre em Sociologia pela UFMG, cofundador e obreiro do Labri Brasil, cooperador da BC2, professor na Faculdade Presbiteriana Gamon e um dos autores da obra Arte e Espiritualidade, o Cristão e a Cultura Brasileira. Rodolfo esteve conosco no NEFI Day desse ano e palestrou sobre o tema As Múltiplas Expressões da Verdade da Fé, que você pode assistir no canal do YouTube aqui do NEFI. É só você digitar Rodolfo Amorim, NEFI, que você vai encontrar a palestra do Rodolfo, uma palestra sensacional. Olha, assistam essa palestra, tá bom, pessoal? E hoje o Rodolfo está aqui para falar conosco sobre um tema muito importante e necessário, que é a igreja como resposta à era secular. Como a igreja pode responder aos desafios colocados pela pós-modernidade? Essa e outras perguntas o Rodolfo irá responder para nós. Aliás, eu já quero passar a palavra para o Rodolfo, agradecendo a ele por ter mais uma vez aceito o convite do NEFI, estar conosco aqui. É uma bênção para nós podermos recebê-lo mais uma vez, agora online, e aprendermos com ele. Rodolfo, meu irmão, seja muito bem-vindo e muito obrigado. Deus abençoe. Reiniciei aqui um envio. Bom, gente, eu queria começar falando dessa temática, reconhecendo um ponto aqui importante. Eu acho que todo mundo, quando vai falar de secularismo, principalmente no contexto cristão, a gente tende a achar que secular é uma espécie de ideologia, ou tão somente uma ideologia, que o cristão tem que se, digamos, se preparar somente de forma intelectual a combater essa visão de mundo ou essa ideologia. E aí, gente, um autor que eu vou utilizar aqui hoje, é muito importante, o Charles Taylor, mas um ponto que ele me convenceu no decorrer dos anos, né, ele lançou uma obra em cerca de 2011, chamada Uma Era Secular, que se tornou um clássico para entender esse desafio que a igreja tem, cada um de nós tem enquanto cristãos. E ele, gente, ele defende qual tipo de abordagem? De que o secular não pode ser entendido como uma visão de mundo externa a nós, que a gente pode, digamos assim, criticar de forma racional, apontar as inconsistências. Ou seja, o secular, segundo o Taylor, é uma era. E enquanto uma era, né, e por isso o título também foi, assumiu isso, o título dessa palestra, enquanto uma era, gente, cada um de nós está, por assim dizer, sob a influência daquilo que nós chamamos desta era secular. Então, Taylor define isso como um imaginário social, né? É um imaginário que molda a forma que a gente experimenta a nossa realidade, o nosso mundo. Ora, gente, entender o secular nesse sentido nos auxilia muito a responder, talvez, ao maior desafio que a igreja enfrenta, ou enfrente, no contexto ocidental, que é basicamente o quê? De que nós estamos respirando, por assim dizer, um ar secularizado. Na nossa vida diária, do dia a dia, na nossa cultura, nas nossas vocações, a gente tem esse desafio constante de um ar, por assim dizer, poluído por aquilo que nós chamamos de o secular, né? Então, gente, qual que é a implicação disso? Uma primeira implicação bem clara desse tipo de constatação é de que cada um de nós, de alguma forma, somos afetados por essa era secular, né? A gente pode viver próximo de uma igreja local, a gente pode aprender sobre cosmovisão cristã e como responder às questões da nossa cultura, mas nada disso, por assim dizer, vai nos impedir de sermos, de alguma forma, afetados por aquilo que nós consideramos ser esta era secular. Gente, tá dando para me ouvir tranquilo? Sim. Ótimo. Então, gente, esse tipo de reconhecimento de que o secular é mais do que uma ideologia ou uma cosmovisão, tá? É também
quando nós falamos do secularismo, é também uma visão de mundo. Mas quando nós abordamos uma era secular, a gente está falando então de um tipo de ar cultural que todos nós respiramos e que no Ocidente, né, principalmente no Ocidente cosmopolita, o que eu quero dizer com isso? Esse Ocidente que participa dessa vida moderna, barra pós-moderna, dos grandes centros urbanos, onde a cultura se diferenciou muito, né? Então nós temos várias esferas da sociedade em que cada uma tende a operar por princípios distintos, né? Seja a justiça, a política, as ciências, as artes. Então nós temos nesses centros cosmopolitas esse tipo de ambiência, né, que foi muito influenciado pela modernidade, também pela fé cristã, tá, gente? Eu vou retomar isso. Mas que em um contexto de era secular, nós estamos todos influenciados por essas propostas que a era secular coloca de forma bem direta, tá? Sem ser colocada aí como uma visão de mundo, mas como um tipo de proposta de vida ou um imaginário que nos afeta a todos. E aí, gente, eu gostaria de compartilhar aqui, quando a gente enviar o slide, e aqui, o Lincoln, eu vou pedir o seu e-mail como opção, uma segunda opção, porque no WhatsApp, simplesmente o arquivo travou, ele parou de subir. O negócio hoje está realmente... São várias frentes a nossa luta. Qual que é o seu e-mail? É lincolnrodrigues@hotmail.com. Se você quiser, eu te mando ele. Isso, manda no WhatsApp aí que eu copio e colo. Pronto. Olha aí, gente, de você para cá, a coisa fluiu. Pronto, foi. Olha aí. Então, gente, o que que isso quer dizer? Isso que eu falei, né? É que, de fato, as condições de crença no contexto secular, elas estão fragilizadas, tá? Então, o cristão não tem muito mais, digamos, certeza, né, em todos os contextos que ele vive, acerca da plausibilidade das suas crenças, e o não cristão também, tá, gente? Então a gente vai ver que a era secular, e o Taylor define isso muito bem, e é algo que a gente experimenta no dia a dia, ele afeta a todos nesses contextos, tá? Então existe um tipo de fragilização mútua das crenças. Aí, gente, o Lincoln vai abrir aí esses slides, mas um dado interessante que confirma isso que o Taylor tem colocado, né, de algumas formas, é que foi feita uma pesquisa recente no Brasil, porque, gente, o último censo sobre crença religiosa no Brasil e a presença dos sem religião, que seriam secularizados, que a gente tem de 2010. Mas, recentemente, foi feita uma pesquisa pelo Datafolha, antes das eleições presidenciais de 22, e nós tivemos alguns dados, gente, sobre a presença da religião no contexto nacional. Chegou aí, Lincoln? Ainda não. Ainda não, né? Não. Ok. Ele foi enviado, deve estar chegando. Então, gente, olha que interessante. Nesses dados aí do Datafolha, nas grandes capitais do Brasil, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, os grupos daqueles que se definiram sem religião, tá? Ou seja, os sem religião, sejam os secularizados, aqueles que não se definem mais por uma adesão religiosa específica, entre jovens de 16 a 24 anos, já se apresentaram, gente, como o maior grupo social entre os jovens de 16 a 24 anos. Tá? Então, por exemplo, em São Paulo, já passou de 30% os que se definiram sem religião, os evangélicos estão em torno de 27%, os católicos 24%. Olha que interessante. No Rio de Janeiro, gente, o sem religião já chegou a 34% entre os jovens, e os evangélicos a 32% e os católicos a 17%. Gente, católicos 17% no Rio de Janeiro e em São Paulo 24%. Então, gente, o que que isso traça para nós de perfil? E isso, gente, é algo que se repete nessas grandes cidades, tá? Que a gente chama aqui desses centros cosmopolitas. É que o secular, o jovem secularizado, se coloca como majoritário nesses contextos. Então, gente, em termos de futuro, nós temos aí uma projeção muito clara, em termos sociais, que o Brasil vai se tornar muito mais secularizado do que já é, tá? Então, é uma tendência claramente identificada nesses contextos. Gente, e tem uma reportagem da BBC que fala sobre esses dados que foram encontrados, e algo interessante, né, que ela pegou algumas falas qualitativas, de respostas abertas, desses jovens que foram entrevistados. E um aqui é bem típico daquilo que é
o nosso ambiente nesses centros mais cosmopolitas, tá, que eu tenho chamado, que são muito mais secularizados no Brasil. Então, por exemplo, Mariana Oliveira Viana, 21 anos de idade, no Rio de Janeiro. Ela respondeu por que ela se considerava sem religião. E a resposta dela, gente, foi a seguinte, abre aspas, eu não tenho religião. Sempre fui totalmente pura em relação a isso. E ela continua. Eu acredito em tudo, primeiramente em Jesus, o único Deus todo-poderoso. Também acredito em entidades que me ajudaram muito e sempre que puderem vão me ajudar. Acredito em energias, acredito no universo. Então, gente, olha que interessante o que essa resposta ela revela. Que no caso da Mariana, como no caso de muitos secularizados, não é que as pessoas, gente, não tenham alguma crença religiosa. É porque as crenças, elas estão muito dissolvidas, tá? Elas estão muito relativizadas. Então, uma jovem de 21 anos coloca na mesma resposta Jesus, entidades do candomblé e da Umbanda, energias e no próprio universo. E isso, gente, é muito daquilo que o ambiente secularizado apresenta, né? São crenças muito fragilizadas, volúveis, e as pessoas, elas assumem uma relação com a crença quase que como uma relação de mercado e consumo, né? Então você consome certas crenças dependendo do contexto de vida, e a religião, ela acaba entrando nessa típica relação de consumo de uma sociedade de mercado, né? Mais liberal, mais individualista. Então, gente, não chegou ainda não, né, Lincoln? Não, ainda não. Ok. Então, gente, a coisa aqui tá feia mesmo, viu? A partir disso, gente, quais seriam os desafios que eu gostaria de salientar, os principais desafios de uma era secular? Bom, gente, eu uso aqui 3 autores que ficam aí como uma referência, depois eu posso enviar o nome aí dos autores, tá? Que é o Charles Taylor, que é um cristão católico canadense, que escreveu essa obra clássica, Uma Era Secular. Gente, lembrando, o Taylor, nessa obra, ele praticamente evangeliza, entre aspas, tá? Os seus leitores, porque no fim dela, ele oferece a fé cristã como uma resposta mais adequada e mais plena à era secular do que as outras crenças, principalmente o humanismo, né, que ele chama de humanismo exclusivo, tende a apresentar. Ou seja, para Taylor, a fé cristã abre um horizonte de plenitude humana muito mais promissor do que aquilo que a era secular propõe, né? Ou que as opções de uma era secular propõem. Um outro autor que eu utilizo, gente, é o Christian Smith, que é um cristão que era protestante, se tornou católico. Ele é professor na Universidade de Notre Dame de Sociologia. Ele tem 2 livros muito importantes, que é A Revolução Secular e o Projeto Sacro, tá? Da Sociologia Americana. São 2 livros importantes para a gente entender esse tipo de proposta. E um terceiro, gente, é o Carl Trueman, que é um historiador protestante, de tradição reformada. E ele, gente, tem um livro que eu traduzi para o português, que foi lançado recentemente pela Cultura Cristã, que é A Ascensão e Triunfo do Self Moderno, tá? Saiu pela Cultura Cristã, um livro que eu recomendo a quem queira compreender os desafios de uma era secular, principalmente no sentido dos identitarismos contemporâneos, né? E todas as expressões aí LGBTQIA+, toda essa fragmentação da expressão da sexualidade relacionado com essa era secular. E aqui, gente, o secular, eu acho que inclui muito daquilo que a gente pode, né, como o Lincoln falou aí, entender como o pós-moderno, né, que é essa área ou essa era de uma fragmentação crescente das convicções, tudo se torna muito líquido, né, como diria o Bauman, tudo se torna muito como um produto de consumo, né, as relações das pessoas com as coisas vai muito a partir daquilo que o self, o indivíduo coloca para si como propósito de vida, e tudo aquilo que é mais sólido, mais externo, mais social, passa a dar lugar a essa subjetividade individual que quer se expressar de alguma forma nesse contexto contemporâneo. Então, esses 3 autores são muito importantes, tá? Nesse contexto. E aqui, gente, 4 desafios para a gente começar a oferecer respostas. Um primeiro, gente, eu já antecipei de alguma forma. A era secular, gente, ela tende a fragilizar as convicções fortes, tá? Ou seja, aquelas crenças que eram mais sólidas, fortes, que eram mais amparadas em termos sociais, elas se tornam, no contexto secular, gente, muito frágeis. Ora, gente,
E uma das respostas à era secular que nós percebemos em alguns ambientes no Ocidente é a tentação, que eu chamo, gente, do fundamentalismo religioso, tá? Então, gente, o próprio Taylor coloca isso, e um outro autor, que também é um cristão, mas de tendência mais liberal, tá? Que eu vou lembrar o nome dele aqui, gente, na verdade eu tenho aqui, que é o Peter Berger. Ele coloca isso, de que muitas respostas religiosas no contexto secularizado ocidental, elas têm, por assim dizer, tendências de um fechamento mais fundamentalista. O que eu quero dizer com isso? São retornos à religião que tendem a oferecer aquilo que a era secular rouba das pessoas, que é convicções fortes e sistemas muito mais fechados, bem delimitados de crenças, tá? Ou seja, a era secular, gente, tende a oferecer uma paleta, né, de cores com infindáveis opções. Então, tudo é muito dissolvido, tudo é muito... tem poucas delimitações entre aquilo que você crê e o que não deve ser crido. E o fundamentalismo, gente, pelo contrário, ele tende a oferecer respostas muito preto e branco, sabe? Muito nós e eles, nós contra eles, nós temos aqui todas as nossas crenças muito bem definidas. E é um tipo de resposta, gente, por que eu coloco uma tentação? Porque, de fato, ela não encara de forma honesta os desafios de uma era secular. Então, eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro, tá? No campo, por exemplo, das artes, né? É um campo que eu tendo a falar muito sobre esse tema. Então, gente, qual que seria uma resposta mais, entre aspas, fundamentalista? Ora, é você dizer o seguinte: não, a resposta à crise na arte é a gente voltar nas expressões da beleza como a tradição ocidental clássica sempre compreendeu. Formas perfeitas, o belo como aquilo que é harmônico, simétrico, ou seja, isso seria uma resposta adequada a todo o desafio da arte contemporânea, né? Por exemplo, então, gente, na área das ciências, ao invés de o cristão entrar e dialogar de frente, né, com os desafios da área das ciências, uma resposta, entre aspas, fundamentalista, gente, seria o quê? Você dizer o seguinte: não, que o cristão não pode crer em teorias científicas que contradizem algo das escrituras, portanto, todas as teorias científicas que vão contra a fé cristã devem ser, digamos, negadas, né, a priori, e o cristão tem que, por exemplo, criar um processo educacional totalmente paralelo a essa sociedade. Você tem, né, um retorno aos sistemas clássicos de ensino, que, gente, por um lado, é algo positivo, mas que, por outro, pode ser também, digamos assim, uma resposta amedrontada em relação aos desafios reais que as ciências colocam. Ou seja, ao invés de você dialogar, entrar nas instituições, você também, digamos assim, colocar a fé cristã como uma das opções e aceitar um diálogo crítico, tanto a favor da fé cristã como contra, muitos cristãos tendem a criar suas próprias instâncias, instituições, se retirar da sociedade e assim por diante. Então, gente, eu dei 2 exemplos aqui, mas o ponto é esse: é que um dos desafios da era secular, gente, é que, de fato, não há como escapar dos golpes, por assim dizer, que esse ar ácido da era secular coloca a fé. E que o cristão, gente, ele vai ter que aceitar que, para a gente retomar e responder aos desafios da era secular, a gente vai ter que saber entender, de fato, os desafios concretos que a era secular coloca. E a resposta fundamentalista, gente, você achar que tem respostas prontas para tudo, não é suficiente. Então, a gente vai ter que aprender a dialogar com a ciência contemporânea, a gente vai ter que aprender a dialogar com a arte contemporânea, a gente vai ter que aprender a dialogar e oferecer respostas, por exemplo, gente, no campo da política, né? Porque muitos cristãos também têm dado respostas simplistas na área política, achando que, assim, não, o cristianismo é conservador e o conservadorismo é a resposta cristã. Gente, não é tão simples, tá? Então, o que nós vemos em relação à era secular, gente, é que a tendência de alguns grupos cristãos de simplificar demais as respostas tem gerado o quê? Um aumento do secularismo. Muitos cristãos, gente, têm entrado pela porta da frente das igrejas e saído pela porta dos fundos com a mesma facilidade. Por quê? Porque muitas vezes essas respostas mais simplistas, que eu tenho definido aqui nessa palestra, gente, como de tendência fundamentalista, elas não são suficientes para a gama de desafios que a era secular coloca. Então, vou dar um exemplo, tá? No campo da filosofia, você pode, né,
digamos, ignorar o diálogo filosófico contemporâneo e oferecer respostas cristãs muito simplistas, ou você pode, por exemplo, como alguns cristãos que conseguiram oferecer respostas à era secular, de fato mergulhar no universo da filosofia contemporânea, entender os debates nos termos que têm sido colocados e oferecer, gente, respostas de médio e longo prazo que são muito mais promissoras. Vou dar um exemplo, um filósofo como Alvin Plantinga, né? É um cristão que desde jovem se colocou no universo da filosofia contemporânea, gente, e a partir de dentro das instâncias e das categorias, dos diálogos da filosofia, ofereceu respostas, gente, que são muito sólidas, tá? Muito sólidas. Mas veja bem, gente, nos termos da conversa atual naquele campo. Isso, gente, qual é a diferença disso para uma resposta fundamentalista? É que isso exige um trabalho de médio e longo prazo, tá? Exige pessoas altamente especializadas em seus campos e que, de fato, colocam aquele conhecimento, aquela produção cultural a serviço do Senhor. Até o ponto de, em um campo, emergir uma resposta cristã que vai ser duradoura. O próprio Charles Taylor, gente, é um exemplo disso, né? É um cristão que abertamente confessa a sua fé, mas que é uma das vozes mais respeitadas hoje no mundo. Por quê? Porque é alguém que construiu uma carreira e um respeito intelectual no seu campo, ao ponto que hoje, né, o que ele fala tem que ser ouvido. Por quê? Porque ele não foi pelo atalho, né, de uma resposta simplista que se retira da sociedade, mas foi alguém que, digamos assim, tomou bastante pancada, né, na carreira dele como pensador para chegar a um ponto e se tornar uma referência naquele campo. Então, gente, esse ponto aí é um primeiro ponto. E a era secular fragiliza as crenças dos cristãos, mas também fragiliza as crenças dos não cristãos, tá? Então, o cristão ele tem uma possibilidade de abertura para que a sua crença passe a orientar suas propostas, como eu disse, no campo da política, no campo das artes, da filosofia. Então, gente, todo mundo está tendendo a ou virar fundamentalistas, por exemplo, secularistas, né, os ateístas mais radicais e militantes, são pessoas que também têm suas crenças muito fragilizadas. E o cristão, então, gente, ele tem que ter o quê? A convicção de que, como o próprio Taylor diz, né, a fé cristã ela oferece um horizonte de possibilidades muito mais promissor do que o secularismo militante, o humanismo contemporâneo, né, as tendências hoje, por exemplo, no campo do identitarismo woke, né, são crenças muito frágeis, né, tanto que o pessoal apela mais aos sentimentos e à emoção do que à própria racionalidade. Então, gente, o cristão aqui ele tem que assumir 2 pontos, que a sua tradição de fé ela é muito rica ao ponto, né, de poder oferecer respostas no contexto secular e que as opções que existem, gente, nesse, por assim dizer, mercado de crenças contemporâneos, são muito frágeis. Então, os cristãos têm cada dia mais possibilidade de atuar em um contexto secular sem, gente, ter que apelar para respostas simplistas, que é aquilo que eu chamei de respostas mais da tentação do fundamentalismo, né, onde tudo é muito preto e branco, tudo é muito fácil de ser discernido. Então, a gente tem desafios reais à frente, mas a promessa de sucesso para o cristão, ela é muito forte. E a gente já tem visto em muitos campos cristãos começando a exercer uma influência que, digamos, há 50 anos atrás, a fé cristã e os cristãos do Ocidente nem tinham, né? Nas ciências, na filosofia, nas artes e assim por diante. Deu para acompanhar aí, gente? Me dá um feedback aí, tá bom? Tá tranquilo? Tá Ô, maravilhoso. Lincoln, não chegou o slide, né, para você? Então, rapaz, não chegou. Gente, Já é deu uns 35 aqui, nada. interessante, né? Eu mandei no WhatsApp e eu mandei também pelo e-mail. Parece que tem Meu Deus do céu. uma E atualizei os potestade dois. aqui. E eu atualizei tanto o e-mail quanto o WhatsApp. Olha Tem um monte só, de gente. F5 e não chegou ainda, meu irmão. Mas tá Então vamos lá, gente. Vamos maravilhoso. lá. Vamos seguir, então. Então, pessoal, um segundo desafio. Por mais que nós estejamos em uma era secular, em termos históricos, gente, nós temos que entender o seguinte. O que cooperou para que no Ocidente essa era secular se articulasse foi, tá, gente? Preste atenção nisso. Foi uma ação articulada por uma elite secularista, tá, gente? Ou seja, existiu uma articulação propositiva de uma elite secularista para que a religião, de fato, fosse
escanteada, tá? Fosse colocada às margens de nossa cultura. E aí, gente, um autor que nos ajuda muito a enxergar isso é o Christian Smith, que é um sociólogo cristão, e publicou, dentre as obras dele, ele publicou um livro chamado The Secular Revolution, tá? Ou seja, a Revolução Secular, Poder, Interesses e Conflito na Secularização. Aqui, gente, ele focalizou o estudo dele na vida pública americana, mas é algo que se aplica ao Ocidente como um todo. E aí, gente, por que é importante a gente saber disso? Por mais que nós estejamos em uma era secular e todos estejamos sob o efeito dessa cultura ácida, né, que tende a fragilizar as crenças, existe, de fato, uma elite militante pelo secularismo. E essa elite, gente, é muito importante no estudo do Christian Smith, ela, de fato, conseguiu alcançar muito poder em algumas áreas específicas. E aqui, gente, duas são muito importantes, tá? As ciências e a academia, no contexto ocidental, e o contexto também de produção artística e de influência no contexto de mídias, tá? O que isso implica para nós, gente? Implica o seguinte, que à medida que cristãos começam a se articular na esfera pública para oferecer uma resposta aos desafios comuns, tá, gente? Isso aqui não é só para cristão ter poder cultural, assumir um monte de influência na cultura, não. É porque, de fato, existem perguntas a serem respondidas que a fé cristã é muito importante como um ator para se articular nesse campo. Só, gente, que nós sempre vamos encontrar, por assim dizer, quando a gente começa a alcançar mais poder cultural, uma resistência ativa desta elite mais secularista, tá? Então, gente, todo esse discurso, né, esse temor no Brasil de que cristãos têm influenciado a política contemporânea, né, como se os cristãos não fossem cidadãos que também têm o direito de colocar suas crenças na esfera pública, ou na área acadêmica, né, todas as vezes que começa uma articulação mais forte no contexto acadêmico, você vê uma resistência ativa à presença cristã, e isso deve ser reconhecido, gente, para que nós não sejamos inocentes de pensar que uma articulação pública cristã não vai sofrer resistência, tá? Então, o próprio Christian Smith, ele cita que um exemplo clássico são as ciências, né? Então, gente, a revolução científica moderna, ela foi originada principalmente por cristãos do Ocidente. Então, a London Royal Society, que foi a primeira associação científica moderna no Ocidente, ela foi, gente, praticamente uma instituição formada por cristãos, tá? Isaac Newton, Robert Boyle, né, entre outros, foram aqueles que forjaram os estatutos que originaram essa instituição. E isso teve um efeito cascata no Ocidente, né? A Associação de Ciências da França, que era mais secularizada na sua origem, depois nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, assim por diante, mas os cristãos foram aqueles que iniciaram esse processo. Então, gente, o Christian Smith fala como que a partir do século XVIII, principalmente após a publicação da Origem das Espécies de Darwin, você teve a mobilização de uma elite mais secularizada, tá? Aqui a gente está falando de século XVIII para XIX, tá, gente? A partir do século XIX, com a publicação da Origem das Espécies, foi em 1830, você tem uma mobilização de uma elite que ativamente buscou assumir a influência do que nós chamamos de ciência, né? Tanto as ciências naturais e mais tarde as ciências humanas, mas essa elite trabalhou muito para que a influência da fé, que era algo presente nas ciências no Ocidente, fosse realmente reduzida na sua influência. E isso, gente, se efetivou em algumas instâncias ou esferas da sociedade contemporânea, nós temos essa elite ainda com muita influência. Então, o que isso nos leva a reconhecer? Que a resposta cristã e da igreja, ela não vai ser sem resistência, principalmente em alguns polos, tá, culturais importantes do Ocidente. Esse é um segundo ponto para a gente lembrar. E aqui, gente, essa obra do Christian Smith é muito importante, tá, como um estudo histórico das origens desse processo e de como que essas elites, digamos assim, elas não vão largar facilmente o osso, tá, porque isso corresponde a poder cultural, poder econômico, poder político, e à medida que a fé cristã se articula de forma madura, tá, gente? De forma madura, e começa a penetrar nesses espaços, você vai ter aí, e tem, como a gente tem visto no Brasil, tem recebido
uma resistência ativa. Ora, gente, um terceiro ponto é de que essas elites e aqueles que propõem de forma ativa o secularismo como uma forma de vida, eles não têm, gente, eles não têm, digamos, um olhar rico ou uma oferta de um olhar pleno para a realidade humana, tá? Em outras palavras, a proposta do humanismo exclusivo, como Taylor diria, ou a proposta de um secularismo de elite, como Christian Smith diria, ele é incapaz de responder a várias demandas reais por bem comum que nós temos na nossa cultura. Então, gente, a fragmentação social, essa tendência de um individualismo muito forte em várias áreas da cultura, esse descolamento, que eu vou falar mais tarde também, gente, da sexualidade humana, biológica, para compreensão de gênero, né, que tem levado essas várias siglas aí, e esse identitarismo woke na questão da sexualidade. Essa tendência, gente, de um suicídio cultural que o Ocidente apresenta, principalmente os movimentos woke, né? Ou seja, uma culpabilização de tudo que o Ocidente representa, de tudo que o Ocidente criou em termos culturais, essa tendência de dizer que todos os males que nós enfrentamos vieram, de alguma forma, de um Ocidente europeu, branco e cristão, que está muito no discurso woke. Isso, gente, é como se fosse um suicídio cultural, né? Você percebe uma fragilização, uma perda de vigor cultural no Ocidente, que tem sido gerado por essa elite também secularista. Ora, gente, em termos sociais, isso nos dá um horizonte assim de crítica muito promissor. Por quê? Porque não há bases, por exemplo, gente, no secularismo que nega uma realidade transcendente ou que nega uma ordem criacional, tá? Ou seja, que existam de fato justo e injusto, certo e errado, belo e feio. Se você começa a negar que existe uma ordem transcendente que informa a vida humana e que oferece subsídios a essa vida humana, e se nessa inversão, né, para uma estrutura secular, ou de uma estrutura imanente na linguagem do Charles Taylor, você começa a acreditar que tudo é fruto de uma construção meramente humana, que tudo é relativo, né, de que tudo pode ser desconstruído de alguma forma, você, gente, passa a ruir bases muito importantes para uma vida em civilização. Então, por exemplo, você começa a ruir a ideia de uma instituição básica como a família, né? Ou, por exemplo, o casamento monogâmico como sendo algo a ser respeitado. Se você crê que tudo é construção cultural e tudo é relativo, você passa, então, gente, a fragilizar instâncias civilizacionais que foram básicas para que nós tivéssemos, gente, dignidade em vários níveis, né? Então, por exemplo, gente, a ideia de direitos humanos, né? A secularização radical, ou a elite secularista, ela não tem bases reais para defender direitos humanos. Ou, por exemplo, a ideia da distinção básica de homem e mulher, né, uma distinção biológica básica. Começa na genética, vai pela estrutura biótica e biológica do ser humano e vai para papéis sociais distintos. Você já não tem bases para afirmar isso. E você começa a relativizar sexo, gênero, e você vai abrir aí o campo para uma... Gente, é uma miríade, né? É infindável as identidades de gênero novas que surgem e emergem no Ocidente. E isso, gente, não tem um horizonte promissor à frente. Um outro campo, se você nega a ideia de beleza, por exemplo, a ideia de que existe uma ordem estética que comunica algo precioso para a vida humana, você passa, gente, a tornar toda a expressão artística uma pura luta pelo poder, né? Uma fragmentação, uma relativização, um instrumento, né, para empoderamento social, e as artes passam a perder todo o seu propósito. Em todos os campos, na própria ciência, se você não crê minimamente em uma ordem regular, cósmica, que tem um sentido, você passa o quê? A solapar as bases, gente, que fundamentam a própria ciência. Então você passa a crer que a ciência é uma construção cultural e de que, portanto, a ciência não seria um instrumento importante na nossa busca pela verdade. E isso leva, gente, com o passar do tempo, a uma fragilização da ciência. Ou seja, gente, para resumir esse terceiro ponto, o projeto religioso secular, tá, que ele é religioso em si, ele apresenta poucos fundamentos para uma instância de vida civilizada. E isso é muito frágil. A gente já percebe
o vigor, por exemplo, de centros de civilização como a Europa, esse vigor ele vai se esvaindo, né? Porque as pessoas já não têm mais convicções a defender, já não tem mais base para organizar uma sociedade, e você passa a ver que essa identidade fragmentada do Ocidente, ela passa a ceder lugar, gente, para outras propostas civilizacionais, né? Como, e eu vou voltar, no fim da nossa reflexão, eu vou voltar nisso, tá? Mas, por exemplo, o Islã global, né, com uma proposta civilizacional muito bem demarcada, é uma ameaça real para esse contexto cultural secularizado. Os totalitarismos nacionalistas, né, por exemplo, representados pela Rússia atual, pela China, ou até pelo Irã, né, que é uma versão islâmica aí, mas persa também de um nacionalismo totalitário, que passa a avançar em várias instâncias sobre o Ocidente secularizado. Gente, e não há muita força cultural de resposta no contexto secular. Por isso, gente, eu vou voltar nisso, mas a fé cristã tem sido reconhecido crescentemente, até por ateus, tá, gente? Até por ateus, como um subsídio mais promissor no Ocidente para você criar fôlego para uma cultura nesse contexto de acidez relativista, secular, pós-moderna, seja como nós chamemos, né? Líquida e assim por diante. Gente, um quarto ponto é de que o self secular, gente, ele é muito frágil, tá? E ele passa a se desintegrar na sua capacidade de colocação perante a vida. E aí, gente, uma fronteira muito importante que está sendo crescentemente desafiada nesse contexto é a realidade, gente, da sexualidade humana, tá? Então, gente, não por acaso nós percebemos que existe uma politização crescente da sexualidade humana, e cada vez mais, gente, a crítica até mesmo do espectro mais à esquerda em termos políticos, gente, percebam isso, ela passa de uma crítica que era mais voltada à produção capitalista, né, aos detentores dos meios de produção. Então, a antiga crítica da esquerda era mais voltada para isso. E a igreja, gente, os cristãos, ou a ética moral cristã, era como se fosse assim um subproduto desse sistema econômico de dominação. Ora, gente, o que nós vemos hoje? E o que é típico de uma era secular? É que isso está sendo substituído por uma nova crítica, tá? Ou seja, quem oprime em termos sociais não são mais os detentores dos modos de produção econômicos, são aqueles que defendem valores conservadores, principalmente em relação à ética sexual. Então você tem uma substituição de toda uma leitura social e você tem uma relativização crescente, gente, principalmente no campo da sexualidade. Então a nova esquerda, percebam muito bem isso, gente, o alvo dela não são os grandes detentores de meios de produção, não são os capitalistas, os empresários. E o que isso gera para o cristão de desafio? É um desafio duplo, sabe por quê? Porque, por um lado, a igreja se torna, assim, a instituição mais opressora. Por quê? Porque a opressão agora ela é percebida em termos psicológicos e sexuais. Então, quem me oprime não é quem me oprime economicamente, é quem oprime meu estilo de vida e minha expressão de sexualidade. Então, esse é um desafio, porque a igreja se torna aí um alvo preferencial, né, e quem defende uma ética tradicional no campo da moralidade sexual. E o desafio se duplica por quê? Porque os grandes centros de produção econômica, eles passam a apoiar essa pauta. Então, a gente tem muito dinheiro envolvido e a gente tem muito poder econômico agora envolvido no patrocínio dessa pauta de relativização da sociedade. Centros de recursos humanos, né, os grandes centros da elite criativa, né, Vale do Silício, tecnologia da informação, eles estão a favor dessa nova pauta de esquerda. E isso é muito interessante, né, porque você tira os poderosos economicamente como aqueles que oprimem, e você substitui por aqueles que seriam, digamos, os defensores de qualquer tipo de ética sexual conservadora. Ora, gente, isso é um desafio para o cristão crescente, né? Porque no contexto ocidental, esse talvez seja o maior desafio para a liberdade de crença e de expressão que nós tenhamos. Isso está começando a ter mais repercussão no Brasil. E aqui, gente, eu recomendo muito o Carl Trueman como um autor que nos ajuda a desvendar essa expressão desse esse self contemporâneo, gente, que quer se realizar, veja bem, não na construção, na perseguição de um bem comum, mas se realizar na expressão de desejos
subjetivos, tá? E esses desejos, via de regra, em estilos de expressão de sexualidade os mais distintos. Então, é um desafio que nós temos. Então, pessoal, eu falei aqui de 4 áreas, né, que nós temos de desafio. A primeira é a fragilização mútua das crenças que a era secular coloca. A segunda é que existe uma elite que articula o secularismo historicamente e que oferece resistência ativa à presença cristã em termos públicos. O terceiro é que a era secular e essa elite secularista, ela não tem uma capacidade de organização civilizacional, fragilizando muitas áreas como economia, ciência, artes e assim por diante. Ou seja, nós temos uma crise civilizacional a partir disso. E o quarto, gente, é que esse self contemporâneo é profundamente fragilizado, né? Um self que busca na expressão de desejos subjetivos a sua plenitude. E isso oferece novos desafios à fé cristã em vários níveis. Pessoal, deu para seguir aí, gente, até agora? Legal. Então, gente, como nós respondemos a esses desafios? E aqui eu gostaria de colocar, né, alguns horizontes aí da igreja como resposta. Gente, de forma resumida, eu já antecipei isso em algumas das minhas falas aqui hoje. Não há, no Ocidente, gente, não há, no contexto hoje secular, cosmopolita, internacional e muito ocidental, outros recursos de resposta a essa cultura ácida da era secular do que, ou não há recurso mais disponível do que aquele que a igreja tem. Veja bem, gente, diante de si e atrás de si. Por que eu falo atrás de si? Porque parte da resposta da igreja a esse desafio da era secular, gente, é nós resgatarmos a riqueza da tradição cristã. A riqueza, gente, daquilo que nós temos na revelação de Deus, nas Escrituras, que é, digamos, o centro mais sólido de crenças que nós temos, e que nós temos, gente, também na tradição da igreja, que em 2000 anos ofereceu respostas, gente, por várias expressões dentro, né, daquilo que nós chamamos essa catolicidade cristã, em vários níveis que hoje nós temos esses desafios. O que eu quero dizer por isso, gente? Não pensemos nós que uma denominação específica, uma tradição cristã específica vai ter subsídios suficientes para responder aos desafios de uma era secular. Então, gente, cada vez mais a igreja precisa olhar para a sua rica tradição e se colocar em cima dos ombros dos gigantes que vieram atrás de nós. Então, algo que a gente tem percebido no cristianismo ocidental é que cada vez mais a nossa crença comum, ela tem que ser acessada, gente, para a gente responder aos desafios de uma era secular. Então, meu caro irmão que está aí ouvindo, né, seja pentecostal, batista, presbiteriano, seja de igreja independente, seja católico, romano, nenhuma dessas tradições isoladamente vai ter os subsídios suficientes para nós respondermos a essa era secular, tá? Isso é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a tradição pentecostal, ela oferece muitos subsídios importantes para penetrarmos, né, nesses contextos secularizados. Capacidade de adaptação, essa abertura ao transcendente, isso é muito importante. Mas veja bem, gente, por exemplo, na área das ciências, né, a gente não vai encontrar, no contexto antigo e moderno, subsídios suficientes na tradição pentecostal para responder aos desafios que nós temos, por exemplo, do secularismo ou da era secular no campo das ciências. A gente vai ter, gente, que resgatar tesouros aí medievais, né, de grandes cientistas que originaram o método científico no Ocidente, ou que deram prosseguimento a essa tradição que se originou na Grécia Antiga, né, que é algo que é muito contestado no contexto secular. A igreja foi um empecilho às ciências. De forma nenhuma, gente. A igreja foi quem mais patrocinou, quem mais bancou, quem mais promoveu as ciências antes da reforma, gente, e principalmente depois da reforma protestante. Ou seja, a gente precisa, como cristãos, acessar esse tesouro das tradições cristãs que nós temos, porque a luta, gente, agora não é mais contra uma tradição cristã, é contra o cristão em geral, tá?
Então, a luta é do católico, a luta é do protestante, a luta é dos pentecostais, e por isso a gente precisa ter essa afinidade de um diálogo maior interno à tradição cristã. E isso, gente, eu poderia dar exemplo das artes e assim por diante. Ou seja, a nossa resposta à era secular, ela deve ser uma resposta, gente, me entendam aqui, tá? Ela deve ser uma resposta católica, tá? Não romana, mas católica no sentido de universal. Ou seja, o cristão tem que olhar para a Igreja de Cristo, para a sua presença nesses 2000 anos sobre a face da terra e saber mobilizar os recursos que estão disponíveis na tradição cristã para responder a esse desafio da era secular. Espero que isso tenha ficado claro, gente. Então, católico aqui não no sentido de católico romano, mas no sentido de a Igreja como uma presença que carrega o poder do Cristo ressurreto como uma força cultural há 2000 anos, tá? E aqui eu recomendo um livro, todo lugar que eu tenho falado, eu tenho recomendado muito esse livro, né, que é o Domínio, de um autor que não é cristão, chamado Tom Holland, que é um dos maiores historiadores vivos, gente, não é o ator de Homem-Aranha, mas ele propõe justamente isso, que a fé cristã é responsável, a igreja cristã é responsável pelo maior tesouro de emancipação, de dignificação, de bem comum que nós temos no Ocidente. Então, os não cristãos estão reconhecendo isso. Ora, gente, eu vou aqui então compartilhar, gente, 4 pontos, vão ser breves, tá? Talvez aí, Lincoln, fique aí um próximo contexto para a gente aprofundar em cada um desses pontos. Mas, gente, um primeiro ponto, tá? Importante, é que o cristão tenha consciência de que o secularismo como uma ideologia, gente, como uma proposta de mundo, tá? Não somente como uma era secular, mas que o secularismo, a partir dessas elites, ele também é, gente, uma visão religiosa de vida. Ou seja, ele é uma crença que se utilizou muito da tradição cristã, né? O humanismo secular é, por assim dizer, filho da fé cristã. Não existiu humanismo, gente, na civilização grega, não existiu humanismo na civilização romana. A vida humana, ela era muito dignificada para as elites, né, para os cidadãos, mas os pobres, as mulheres, os escravizados, todos foram sempre muito rejeitados. E foi justamente a fé cristã que trouxe esse alto valor da vida humana que o secularismo se apropriou e tentou colocar como uma força autônoma. Mas, gente, o cristão ele deve, a todo momento, reconhecer que não é só ele o que tem crenças e tem fé, digamos, diante da cultura contemporânea, tá, gente? Todos os grupos têm suas crenças. E o cristão não é, digamos, um cidadão de segunda classe. Ele pode colocar suas crenças para direcionar suas vocações, suas propostas culturais, sua visão nas artes, tá? Claro, gente, respeitando as linguagens e os campos específicos que a gente está atuando. O que eu quero dizer com isso? No campo das ciências, o cristão não vai, gente, refutar a ciência com um versículo bíblico. Não é suficiente isso. As escrituras são nossa base última, mas a gente vai refutar uma teoria científica com outra teoria científica. Ah, Rodolfo, a psicanálise nega que o ser humano tem uma alma transcendente, ela afirma que o ser humano é somente um ser em busca de prazer, um ser material, por isso nossa pulsão sexual origina todos os nossos impulsos psicológicos. Ora, gente, a gente não vai combater, ou a gente não vai tentar refutar pontos da psicanálise com versículo bíblico, com estudo bíblico. A gente vai ter que construir teorias sobre a psicologia, a estrutura psicológica humana, que ofereçam condição das pessoas cuidarem da sua saúde mental sem necessariamente ter que recorrer a uma tradição específica dentro da psicologia. Gente, poderia dar exemplos vários aqui. O que eu quero dizer com isso é, o cristão tem que começar, a partir das suas crenças, a formar artefatos culturais que respondam aos desafios de uma era secular nos seus campos específicos. Então, por exemplo, no campo da sociologia, né, que é a área que eu venho. Então, gente, as teorias são ruins nesse campo? São muito reducionistas, materialistas, enfim. O que a gente tem que dar de resposta? Olha, a gente tem que construir teorias e propostas de leitura cultural a partir da fé. Então, o que eu fiz aí no campo da interpretação do Brasil, por exemplo, né, junto com os amigos, eu, Marcos Almeida, Davi Lago, é oferecer uma interpretação do Brasil que respeite ou que inclua as crenças cristãs, né? Algo que eu estou tentando, de forma prática, realizar.
né? Então a gente tem que fazer isso, gente, em todos os campos. Por quê? De novo, como o próprio Taylor diz, como o Christian Smith, como o Carl Truman diz, toda essa proposta mais secularizada, gente, é em si uma crença religiosa. E o cristão não pode se colocar na defensiva diante desse estado de coisas. Ele tem que ser propositivo e criativo na resposta. Por quê, gente? Porque o secularismo, enquanto uma religião, por assim dizer, ele é muito pobre, tá? Ele é muito pobre. Ele não oferece bases para a ciência, ele não oferece base, gente, suficiente para a dignidade humana, ele não oferece direções para a sexualidade humana, gente, tá? Você nega dados básicos sobre a diferença de homem e mulher, você hoje cai num tipo de relativismo que desconstrói muita coisa que é preciosa para a vida humana. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, gente, o secularismo, ele é incapaz, e na era secular você percebe uma incapacidade de você minimamente discernir distinções na criação de Deus, tá? Ou seja, gente, o secularismo ele tende a colocar esse indivíduo e a sua subjetividade como o centro em torno do qual gravita toda a realidade. Ora, gente, isso é uma proposta muito pobre de organização social e cultural, tá? Isso é uma visão muito pobre. Então, para o secularismo, qual é o centro da sociedade? É o self do indivíduo. E aí, o Estado, a sociedade, a educação tem que gravitar em torno desse centro. Só, gente, que quando isso é realizado, eu mencionei isso antes, né, mas agora eu vou reforçar esse ponto, várias instâncias fundantes para a sociedade, como, por exemplo, o casamento, né, elas são fragilizadas. E quando você acusa o casamento de ser uma instituição falida, em muitos contextos hoje contemporâneos, você perde de vista, gente, que não é o casamento que é falido, é o indivíduo contemporâneo, que ele é incapaz de sustentar instâncias comunitárias que são fundantes para a vida em sociedade. Então, por exemplo, você não combate pobreza, por exemplo, sem tocar nesse tema, gente, que um dos motivos da pobreza das nossas periferias, via de regra, é que a maioria dos filhos, nesse contexto, não tem pais, por exemplo. Eu trabalhei com instituições carentes vários anos da minha vida. Gente, não adianta plano do governo, não adianta dar cesta básica, não adianta. O que você tem ali é o quê? É a fragilização de uma instância básica que, se não for recuperada minimamente, você vai continuar multiplicando pobreza. Tá? Então não adianta você, com um paliativo de assistencialismo estatal, achar que isso vai se resolver. Não resolve. Por quê? Porque você não tem mais uma visão forte de família, de vínculo social nesse contexto. Então, a fé cristã, gente, ela é capaz de devolver à vida humana um olhar para a realidade que saiba discernir a sabedoria de Deus nas coisas, tá? Saiba discernir a diferença entre ciência, por exemplo, e história. Então, a ciência lida com realidades que a história e um campo das humanidades não vai lidar, tá? Você está lidando com campos distintos. Você vai, por exemplo, saber defender beleza e a expressão do belo no campo de produção artística e saber, gente, que a arte não é política. A arte não é um contexto para fazer ativismo político, como a arte contemporânea se tornou, né? Hoje a arte contemporânea, basicamente, é um instrumento de empoderamento social, né? Você perdeu qualquer noção de que a arte tem um fim próprio dela. Então, gente, no campo da teologia, né, isso tem sido muito discernido como soberania das esferas, né? Tem toda uma tradição que defende isso, mas até quem não é dessa tradição, gente, ela sabe que a fé cristã ela é capaz de discernir esses distintos campos da sociedade, que em cada um deles Deus tem princípios preciosos que são potencializadores daqueles campos. Então, exemplo, gente, beleza no campo das artes, justiça no campo da política, né, e de toda a organização de justiça pública. Você tem um campo de valorização do trabalho, de honestidade, de ética no campo, por exemplo, econômico, para produzir bens e serviços e disponibilizar empregos. Você sabe discernir uma coisa de outra coisa. E o secularismo, gente, de novo, ele não tem essa capacidade, tá? Então, aquilo que o Kuyper dizia lá no século XIX, né, nós entendemos que a família, os negócios, a ciência, a arte, todas são esferas sociais que devem sua existência não do Estado ou do indivíduo, mas do próprio Deus.
E quando Deus é retirado dessa noção clara de sociedade e cultura, como o secularismo faz, tudo se dissolve no indivíduo e na subjetividade do indivíduo. Então, essas instâncias mediadoras, né, como famílias fortes, educação forte, ciência forte, uma economia forte, tudo isso, gente, se dissolve no desejo de indivíduos isolados uns dos outros. Então, o cristão tem um potencial muito forte de, digamos, contrapor essa incapacidade da era secular de organizar uma cultura e uma sociedade. Gente, está dando para seguir? Eu vou ter que finalizar em breve, gente. Mas eu gostaria de colocar esses outros 2 pontos aqui, um tempinho para alguém. Um terceiro. Tá ótimo. Ótimo. Ótimo estudo. Me chamou a atenção essa parte que você falou. Me tocou, né, cara? Fiquei até emocionado agora. Essa questão da pobreza, né? Que a maioria é os pais, né? Sem pai. E Isso. quando você falou que a única mudança na vida desse povo, né? É a igreja, né? Sim. Então, isso... Só desse comentário, né? Eu já... Como é que fala? Já assumo uma causa, né? Um propósito de fazer algo, né? Nesse sentido. Amém. Só Muito, desse muito forte interessante, mesmo. né? Porque na questão do estudo, né? Vira a chave Sim. da gente. Assim. Muito bom, Dionísio. No início, Então, e no início do estudo você trouxe a pesquisa, né? A faixa etária de jovens, acho que no Rio de Janeiro foi São Paulo, 34% de jovens, né? sim, já sem religião. Só isso só. Pode seguir, obrigado. Não, ótimo. Bom saber, Dionísio, que está sendo bom. Então, eu queria só fechar dizendo o seguinte, que a era secular, gente, ela tende a fragmentar a sociedade e as pessoas se tornam, então, gente, isoladas umas das outras e elas se tornam, sobretudo, incapazes de produzirem virtude, tá? De produzirem virtude. E aí, gente, algo que a igreja tem e que nenhuma instância secular tem é o seguinte: a igreja ela fomenta instâncias fortes, capazes, gente, de produzir virtudes fundamentais para a vida pública. Então, algo que muitos cristãos têm recuperado, e eu queria terminar com essa reflexão, é que a igreja ela é capaz de unir pessoas e submeter pessoas de mais distintos contextos a uma espécie de, digamos, retorno e convivência litúrgica e do corpo de Cristo, que é fundamental para produzir virtudes. Ou seja, gente, nenhuma instituição hoje, no contexto de uma era secular, tem a capacidade de reunir pessoas 2, 3 vezes por semana, ou ainda que seja uma vez por semana, para ouvir uma mensagem que é fortemente ética, que forma as pessoas para responsabilidades sociais e afirma pontos básicos como bem e mal, certo e errado, o belo e o feio e assim por diante. Então, gente, a igreja para utilizar uma linguagem que está sendo assumida por muitos cristãos, é uma incubadora de virtudes fundamental para uma era secular. Ou seja, você não pode ter pessoas honestas, pessoas que valorizam o trabalho, pessoas fiéis, pessoas verdadeiras, pessoas que buscam a beleza, sem um contexto que vai incubar, formar essas pessoas no seu dia a dia. E hoje, a instituição que, por excelência, tem a capacidade de fazer isso é a igreja, gente. Porque a igreja reúne essas pessoas e submete as pessoas a essa formação para as virtudes. E aí, gente, um último importante que eu gostaria de colocar é que vários contextos têm reconhecido isso que a gente conversou aqui. Então, eu queria colocar 2 para a gente terminar. A conversão recente de uma militante secularista, né, uma mulher que foi muçulmana e que se converteu recentemente à fé cristã, que é a Ayan Hirsi Ali. Ela escreveu um artigo recente, Porque eu me tornei cristã, dizendo o seguinte, que ela não vê no Ocidente, gente, ela fala 2 razões que ela se converteu. Primeira, porque Cristo se revelou a ela, ou seja, ela assumiu sua total dependência de Cristo e a sua necessidade da graça de Cristo. E segundo, gente, que ela não percebeu no Ocidente secular
nenhuma tradição que pudesse nos fortalecer contra o que, segundo ela, são os maiores desafios que nós enfrentamos nessa era. Que para ela são 3, tá, gente? São os nacionalismos totalitaristas, Rússia, China, Irã e assim por diante. É o eixo autocrático, né, como alguns têm chamado. Um segundo desafio muito forte, o Islã global, né, que é essa civilização teísta muito forte que avança hoje para a Europa, em outros contextos, e que é uma opção formidável para preencher esse vácuo que o secularismo tem deixado. E para ela, o terceiro maior desafio, gente, é o identitarismo woke do Ocidente secularizado, que fragmenta a cultura e que é, na verdade, um suicídio cultural. Então, gente, ela reconhece e reconheceu que a fé cristã é a tradição mais capaz de nós promovermos liberdade, dignidade humana, direitos humanos, e ela se converteu também por causa disso, tá? Por uma resposta que a fé cristã pode dar, que ninguém tem oferecido no contexto ocidental. E para terminar, gente, uma citação do próprio Charles Taylor, tá? Que na conclusão da sua obra, monumental, Uma Era Secular, ele diz o seguinte: olha, muita gente tem medo, acha que o Ocidente só vai se secularizar cada vez mais, e ele chega aqui com conclusão, a gente fala assim, eu creio que não. Eu creio que a fé cristã tem muito mais possibilidade de responder aos desafios de uma era secular do que o próprio secularismo coloca. Então eu vou ler aqui essa citação para a gente terminar. Ele diz, na página 897 do livro dele, gente, é um calhamaço, tá? Ele fala assim, eu prevejo outro futuro, tá? Em relação àquele discurso secularista, né, de que as religiões seriam cada vez mais abandonadas. Eu me baseio em outra pressuposição. Ele constitui o oposto da visão corrente principal. Em nossas vidas religiosas, estamos respondendo a uma realidade transcendente. Todos nós temos algum senso para isso, que emerge do fato de identificarmos e reconhecermos algum modo do que chamamos de plenitude e a busca que nós temos dessa plenitude. Modos de plenitude reconhecidos pelo humanismo exclusivo, que é o secularismo, segundo ele, e que permanecem dentro da estrutura imanente, estão, por isso mesmo, respondendo à realidade transcendente, sem, no entanto, reconhecer apropriadamente. Ou seja, o secularismo está buscando algo que só a fé cristã pode oferecer. Eles estão ocultando características cruciais dela. Assim, a característica estrutural das reconversões religiosas, e o Taylor fala de cristãos ou secularistas que se tornaram cristãos, se tornaram mais plenos por causa disso, que descrevi anteriormente, em que alguém sente, veja bem, o que a fé cristã oferece nesse contexto? É algo que torna, alguém sente que está entrando para dentro de uma estrutura mais plena, e algo que oferece, veja bem, uma realidade diferente que corresponde à própria realidade. Ou seja, o próprio Taylor, que é uma das maiores autoridades aí, a crítica da era secular, ele vê um futuro em que a fé cristã vai ser, de novo, uma referência ampla para aqueles que procuram plenitude na era secular e que não encontram. Então, gente, eu queria terminar por aqui, dizer que espero que tenha sido boa essa reflexão. Pedir desculpa aí, gente, pela conexão. Eu vou ter que arrumar uma outra provedora de internet e reformular aqui meu acesso. Mas eu queria deixar um tempinho, talvez uns 5 minutinhos, para quem tiver alguma questão que seja colocada, viu, Lincoln? Perfeito, Rodolfo. Bom, antes de abrir para perguntas, primeiro agradecer você por esse tempo que você compartilhou conosco. Nós aprendemos muito. É um assunto, como eu falei no início, muito importante, muito necessário, e foi, sem dúvida, um aprendizado para todos nós. Então, todos nós do NEFI estamos muito felizes aí por essas reflexões que foram lançadas por você hoje e que, com certeza, vão reverberar, né, em nossos corações e que nós possamos aplicar, né, nos nossos contextos, né, sobre essa resposta que nós necessitamos como igreja apresentar, dar à era secular, né? Então, primeiro, te agradecer, né? Nossa, muito obrigado mesmo. E já quero passar aqui para a Bia já está com a mão levantada. Se você quiser também fazer sua pergunta, é só você levantar sua mãozinha também, e você pode abrir sua câmera, microfone ou escrever sua pergunta no chat, tá bom? Bia, depois Júlio. Boa noite a todos. Boa noite, Rodolfo. Obrigado Boa pela noite, Bia. palestra, pelo seu tempo.
Eu queria falar uma coisa que foi uma coisa que me incomodou muito há uns anos atrás, e eu gostaria de ter tido essa palestra em 2022, por exemplo, porque 2020, na verdade, 2020, porque na faculdade a gente sofre muito, a gente fica nessa linha tênue do fundamentalismo, que você falou no início, das respostas simplistas, né, e do secularismo. E foi um enfrentamento realmente muito difícil. Por diversas vezes eu não tinha resposta, então eu preferia ficar calada. Eu também sou muito voltada para a arte, então, e você falou sobre essa questão do belo, do ativismo político, usando a arte para isso. E, e quando eu estava nessa situação, eu achava que assim, não, eu preciso usar a arte, eu preciso fazer músicas que combatam esse tipo de pensamento. E até que acho que o próprio Espírito Santo faz isso com a gente. Volte a produzir uma arte que contemple apenas, que contemple as coisas belas, porque a arte, como você disse, tem um fim em si mesmo, ela está perdendo o viés de contemplação. Uhum. Se a gente for olhar, todo mundo tem a necessidade na vida de contemplar, de se expressar e de se relacionar. Então, por mais que ela se encha de ideologia tal, ideologia Y, X, vai chegar uma hora, igual essa menina, ela vai sentir falta de plenitude, vai sentir falta de contemplação. E aquela desesperança, por exemplo, que eu tinha, já era, realmente, a religião vai morrer, a arte bela vai morrer. Não tem como, porque o ser humano, ele necessita disso. Então, Sim. eu acho que aquela coisa de todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, eu acho que até a falta de resposta, né, e a falta de plenitude dessa contra a cultura cristã, vai ser suficiente para mostrar para aquelas pessoas que elas não estão tendo aquilo que elas estão precisando, que elas Uhum. anseiam. Sim. Então, eu acho que assim, essa mensagem essa palestra que ela possa ser dada para várias outras pessoas, porque ela alimenta a esperança, né? E graças a Deus, aquela que eu não tinha naqueles anos, eu tô tendo agora. Muito Amém. obrigada pelo seu tempo, viu? Ô, Bianca, que bom ter esse feedback. Bianca, assim, quanto mais eu estudo sobre cinema, mais me envolvo, né, com essa temática e com essas realidades, mais convicção eu tenho disso que você falou. Gente, Jesus é a resposta, né, de forma simples, Jesus é a resposta. Agora, esse simples que nós sabemos que Jesus tem a resposta, ele deve, a partir da igreja, ele deve se desdobrar em vários, digamos, na proposição, na colocação, na criação de vários artefatos que vão trazer essa esperança para essas pessoas, né? Então, na arte, né, a ideia de contemplar, de beleza, né, que o belo sempre teve relação com isso, né, de que é uma realidade que, por meio da nossa percepção estética, nós somos levados à contemplação e digamos, a um deleite, né, que é inexplicável por um lado, mas que torna a realidade muito mais profunda, ou seja, a experiência da beleza, ela gera esperança, gera dignidade, gera essa convicção de que, puxa vida, isso aqui não é só matéria, né, nós temos algo mais profundo que informa todas as coisas. Gente, isso em todos os campos, ou seja, a igreja, ao invés de se ver como perseguida, de se ver como não tendo espaço, acho que é a hora dos cristãos partirem, sabe, para servir. Eu acho que a resposta é essa, é servir. Não é assumir poder, não é tomar o poder, não é ir para a política somente, né? A política é um dos campos importantes, mas é de fato a gente ter a convicção de que Cristo é a resposta, né? Aquilo que o Taylor fala em outras palavras. Existe um horizonte de plenitude que a fé oferece que a era secular não pode oferecer. Isso se expressa na boa ciência, na boa arte, na boa economia, na boa família, na boa virtude das pessoas, na verdade, e isso a igreja tem para oferecer, por isso a gente deve abandonar as respostas simplistas, né, que eu falei aqui de fundamentalistas, e realmente pôr a mão na massa, gente. A gente tem que trabalhar, né, trabalhar, servir, não ter medo, se envolver, e o que nos espera à frente é algo muito promissor, mas obrigado, Bianca, pelo seu feedback também. Muito bom, Bia. Júlio? Lincoln, tá me ouvindo bem? Te ouço bem. Ok. Eu não vou abrir a câmera porque eu estou no carro, na rua, estou trabalhando.
Gostaria de cumprimentar o pastor Lingo, os demais irmãos, com a paz do Senhor, boa noite. Ô, Rodolfo, eu quero corroborar com as palavras do pastor Lincoln em agradecimento pelo seu tempo dispensado, rico conteúdo, e fazer duas considerações e uma observação. Sim. Sobre a tradição da igreja, né? Foi citado diversas vezes, 2000 anos de história. Eu queria fazer uma consideração que nós, da igreja, talvez sejamos os únicos que possamos transmitir para esse tecido social uma curiosidade sobre a fé cristã, que ela transcende esses 2000 anos. Na verdade, nós temos o cristianismo em 2000 anos, mas a história da igreja, ela transcende a história de Moisés, de Abraão, e vai até o Jardim do Éden. Uhum. Isso eu acho interessante, nós da igreja temos essa convicção, principalmente quando formos lidar com povos orientais, Uhum. porque eles têm a tradição deles que vão além de 2000 anos atrás. Então, quem estiver naquele contexto, ainda que seja aqui no Ocidente, né, é bom ter isso em mente. A Uhum. outra questão é quando você fala sobre o recente reconhecimento, vamos assim dizer, né, da sociologia do selfie, né? O selfie, por si só, a palavra, né, vinda do inglês, fala de si mesmo. Mas é interessante nós observarmos, né, isso aí é na minha ótica, que o selfie em si, na verdade, ele inexiste, porque todo selfie, ele se agrupa, né? Seja em ideologia, seja em fã-clube, mas eles sempre buscam outros que têm a mesma visão, né, daquele pensamento para se fortalecer. E nesse contexto é que eles ganham notoriedade. Então, se a gente Uhum. conseguir trabalhar demonstrando que a fé cristã ela não está tão somente numa denominação, num grupo, como você disse, né, cristão de diversas linhas, né, e sim ela tem a sua essência no próprio Deus, eu acho que fica mais fácil de quebrar essa resistência no self, ainda que seja na ideologia ali naquele grupo. E para finalizar, agradecendo, né, de uma forma bem tranquila, sucinta, vamos dizer assim, só relembrando aos demais irmãos que nós, cristãos, somos os únicos nesse tecido social que envolve diversas outras religiões, crenças, os não crentes, né, os não religiosos ou até ateus, que temos a visão de rastros do oculto. O que seria isso? Nós, cristãos, somos os únicos que podemos ver por trás de tudo que acontece, todas as mazelas, seja ideológicas, as fragilidades das favelas, né? Hoje não se usa tanto o termo favela, mas é onde existe a pobreza, como você disse. Nós sabemos que existe um elemento que é real, que não é visível, mas é real, que opera por trás dessas mazelas, seja guerra, seja o que for, que veio para matar, roubar e destruir. Então, não temos como pôr isso na mesa de forma científica, mas nós sabemos qual é a nossa origem e sabemos qual é a nossa fonte para desmantelar, vamos dizer assim, esse rastro oculto, trazendo à luz, né, esse motivador de muitos problemas, muitas mazelas da sociedade. Eu creio que ficou um pouco confuso, que eu falei de 3 assuntos ao mesmo tempo, mas agradeço, né, por poder participar aí da minha contribuição e com certeza foi muito rica a sua palestra, Rodolfo. Muito Ô, obrigado. Júlio, obrigado. Deus abençoe. Gente, como eu mudei aqui de local, eu não trouxe a bateria, porque ela fica lá por trás de um móvel, e está acabando aqui. Então,
talvez eu saia aqui do ar, viu? Ô, Júlio, muito bom. Eu acho assim, questão, gente, eu concordo que a igreja é mais antiga que os 2000 anos, mas a gente tem que se lembrar, acho que uma coisa que os cristãos têm feito pouco, e os secularistas fazem muito, é de que, de fato, todo o poder foi dado a Cristo após a sua ressurreição e ascensão. Então, assim, todos os frutos que Deus estabeleceu por meio dos pactos, né, veterotestamentários com Israel, a partir do momento que a igreja é enviada no poder do Espírito, existe uma novidade que o mundo presenciou. Gente, e vejam bem, tudo que uma era secular quer fazer é ocultar dos próprios cristãos e da sociedade ocidental os benefícios que a igreja já gerou, que o reinado de Cristo já estabeleceu. E algo que me espanta muito hoje é ver que quem está fazendo isso são principalmente os não cristãos. Os não cristãos, né? Tom Holland, hoje o Richard Dawkins, a Rissi Ali, o pessoal está vendo o seguinte, olha, gente, tudo que a gente tem de benefícios, e não é só no Ocidente, não, tá, gente? No Oriente, em vários contextos, por exemplo, o sistema de caças hindu, quem confrontou e até hoje confronta foram os cristãos, o fim da escravidão foram os cristãos, o estabelecimento da família monogâmica como uma peça central para a sociedade foram os cristãos. Então, assim, a gente tem que resgatar muito desses tesouros, porque hoje essas verdades elas são totalmente ignoradas nos contextos de formação cultural ocidental, e muitas vezes é colocado o contrário, né? Que os cristãos oprimiram. Gente, a igreja fez coisa errada? Claro que fez, porque são seres humanos. Mas é fundamental para a gente recuperar essa rica herança, né? E com relação à questão do oculto aí, gente, o poder que está disponível para a igreja vem de Cristo, o Cristo exaltado. Então, aquilo que Cristo falou, gente, todo o poder me foi dado, nos céus e na terra, portanto, ide. E esse ide, né, não é só para pregar o evangelho, é para batizar, ensinar todas as coisas que Cristo fez e que a gente tem a partir da revelação dele. Então, assim, é óbvio que é no poder do Espírito que a gente vai fazer essa missão. A gente tem que lembrar uma coisa que venho de um contexto pentecostal, né, que esse poder do Espírito, em termos práticos e na cultura, ele tem que se transformar, gente, em bens tangíveis. Ele tem que se transformar em artefatos, porque o que direciona a cultura é produção cultural, gente. Como eu disse, né, não adianta repreender uma teoria, amarrar uma teoria. Você vai ter que propor outra teoria, no poder do Espírito, na graça do Espírito. Mas a gente tem que aprender a fazer, criar. E a partir desse momento que a igreja participar de forma plena nas suas vocações, essas coisas vão se alterando. Rodolfo, meu irmão, mais uma vez, meu querido, muitíssimo obrigado. Um prazer ter você com a gente sempre, tá bom? E muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. E a todos vocês que estiveram conosco até aqui, muito obrigado também. Sigam o Nefi nas redes sociais. Siga a gente no Instagram, @Nefi Estudos, e também no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Tá bom, pessoal? Lá vocês ficam por dentro de toda a nossa programação, de toda a nossa agenda, das linhas temáticas do Nefi, para vocês acompanharem todos os nossos encontros, tá bom? E se você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp dos participantes, é só você deixar o seu número com DDD no direct do nosso Instagram. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.